Capítulo 8 A Vibração de Deus, por Dan McCollum. As descobertas científicas modernas juntaram-se recentemente à voz de escritos sagrados antigos para puxar o véu da ignorância que antes envolvia o poder do som no universo de Deus. Hoje, essas ciências e teologias aplicadas podem ser combinadas para a compreensão redentora dos sons que curam, liberam, destroem e abrem portais nos reinos celestiais. Este capítulo compartilha um pouco das percepções de Dan McCollum sobre o incrível poder que Deus escondeu para nós no som. A física quântica serve como uma das grandes disciplinas científicas que fazem a ponte entre o rio de confusão entre a ciência e o pensamento bíblico do reino. Um dos princípios básicos da física quântica afirma que o universo está em um estado constante de movimento vibratório. Simplificando, tudo tem uma vibração no centro de tudo. A cadeira em que você está sentado agora está vibrando. Seu corpo vibra. O livro que você está segurando ressoa com vibrações. Sim, todo o universo, de acordo com a física quântica, está cheio de vibrações. As teorias das cordas e das supercordas concordam com esse princípio básico. A teoria das cordas se originou como uma abordagem matemática moderna da física teórica. Mas, como a física quântica, a teoria afirma que minúsculos fios vibrantes de energia compõem e conectam toda a matéria. A Bíblia dá alguma evidência para apoiar a ideia de que a vibração está no centro da matéria criada? Se assim for, o que é? E de onde veio isso? Acredito que as respostas a essas perguntas podem ser encontradas nos primeiros 3 versículos de Gênesis. Subtítulo: Vamos começar no começo. Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam a superfície das profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. À primeira vista, os 3 versículos iniciais de Gênesis podem parecer um pouco contraditórios. No versículo 1, por exemplo, Deus cria os céus e a terra. Mas no versículo 2, parece que a terra e os céus não têm forma, formato ou definição. Mais tarde, no relato de Gênesis, descobrimos que o céu, ou os céus, e a terra seca, terra, foram criados nos dias 2 e 3. Então, qual é? Deus criou os céus e a terra sem forma, vazia e escura e depois melhorou isso? Os escritos do falecido Dr. Henry Morris, fundador do Instituto de Pesquisa Criação, foram muito úteis para mim no esclarecimento dessa aparente contradição. O Dr. Morris acreditava que os 3 primeiros versículos de Gênesis representavam 3 atividades distintas da divindade na obra da criação. Deixe-me ver se consigo explicar em termos simplificados. Subtítulo: Parceria divina na criação. Primeiro, Deus Pai criou a matéria nuclear ou partículas atômicas que seriam necessárias para a formação de tudo o que pertence aos céus e à terra. Este ato demonstra o poder incrível e único de Deus para criar algo do nada. O escritor de Hebreus explica desta forma:
Pela fé, entendemos que o universo foi formado por ordem de Deus, de modo que o que é visto não foi feito do que era visível. Hebreus capítulo 11, versículo 3. De acordo com Gênesis, a terra ainda era sem forma e vazia, neste ponto do processo de criação. Deus criou as partículas de matéria que seriam usadas para moldar sua intenção final dos céus e da terra, mas ainda não se parecia com os céus e a terra que conhecemos hoje. Em seguida, o Espírito Santo se moveu ou pairou sobre as partículas atômicas referidas em Gênesis como a terra sem forma e vazia. A palavra interpretada como pairado, movido ou chocado em nossas traduções é a palavra hakap no hebraico original, que em termos científicos modernos pode ser definido como vibrado. Portanto, pode-se dizer que o Espírito Santo vibrou sobre o universo amorfo. Vibrações são as forças que mantêm as partículas unidas. Ondas de luz, ondas sonoras e ondas eletromagnéticas liberadas pela vibração de Deus permitiram que a matéria particulada do universo assumisse uma forma física específica. Agora que as ondas sonoras existiam, Jesus, a palavra, era capaz de falar e dar forma à matéria nuclear. Tudo que Jesus falou, a palavra assumiu a forma e a forma de seu comando. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Esta parceria na criação entre o Pai e o Filho é reconhecida nos escritos de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no início. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Se alguém tiver alguma dúvida de que João está falando sobre Jesus, ele esclarece ainda mais no versículo 10, dizendo: ele estava no mundo, e embora o mundo tenha sido feito por meio dele, o mundo não o reconheceu. João afirma claramente aqui que Jesus fez o mundo em parceria com o Pai. O Espírito Santo não é mencionado no texto de João, porque o propósito de João é exaltar Cristo como o Filho pré-existente de Deus. Ainda assim, o relato de Gênesis deixa claro que todas as três pessoas da Trindade estavam envolvidas no processo de criação. A parceria tríplice entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo também pode ser representada na declaração de Deus a respeito da criação do homem. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A escolha de Deus dos pronomes nós e nosso, no contexto de seu processo criativo, apoia ainda mais a evidência de uma parceria divina de três vias na criação. Talvez agora tenhamos respondido a uma de nossas perguntas: de onde veio a vibração? A energia não se cria, deve ter uma fonte ou energizador. O movimento não existe sem forças causais, deve haver um motor principal. Gênesis forneceu evidências razoáveis para concluir que Deus não apenas criou a matéria, mas também iniciou as vibrações no centro dela. Embora todos esses tipos de ondas sejam invisíveis, o livro de Colossenses inclui o reino invisível em sua descrição da criação.
Diz em Colossenses 1, versículos 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e que são na terra, visível e invisível. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A referência de Colossenses ao reino invisível criado fala especificamente da dimensão espiritual, mas certamente poderia incluir essas forças vibracionais. Subtítulo: Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça de som? Os físicos afirmam que o universo está em um estado constante de movimento vibratório. A teoria das cordas afirma que existem minúsculos fios vibrantes de energia no centro de toda a matéria. Gênesis e a principal autoridade na pesquisa da criação nos dizem que o Espírito Santo vibrou sobre a matéria nuclear para energizá-la, dando-lhe a capacidade de ser moldada e formada. Colossenses nos diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis e que, nele, todas as coisas consistem. Todas as coisas criadas vibram e o Criador iniciou essa vibração no relato da criação em Gênesis. Subtítulo: Teoria quântica de campos. Vamos adicionar outra peça ao nosso quebra-cabeça de som. O Dr. John Bialylew é psicólogo, músico e praticante de medicina naturopática, que propôs uma aplicação interessante da teoria quântica de campos. A teoria do campo quântico, como o Dr. Bialylew a aplica, sugere que o campo quântico em um experimento científico é mais significativo do que a sua manifestação. Simplificando, a causa é maior do que o efeito que produz. Se alguém aplicasse este princípio à vibração e à criação, você poderia dizer que a matéria criada é apenas a resposta a um campo maior, neste caso, uma vibração. Cat Guzerar, no livro Musicoterapia, Cuidando da Música da Alma, propõe que árvores, plantas, pedras e pessoas são talvez música que assumiu uma forma visível. Supondo que a aplicação desta teoria tenha mérito, alguém seria levado a perguntar: onde está a voz ou a música que vem dessa criação de formas? C.S. Lewis deve ter imaginado um conceito semelhante em sua aclamada ficção infantil Sobrinho do Mago, dele, Crônicas de Nárnia, em séries. Aqui Lewis retrata o grande leão Aslan cantando Nárnia à existência. Polly e Diggory são duas crianças que assistem com espanto enquanto tudo o que o leão canta assume a forma, o caráter e a cor de sua canção. Agora é bastante óbvio que C.S. Lewis estava escrevendo ficção infantil, não estabelecendo a teoria quântica ou teologia sistemática, mas o princípio de Bialylew e a ficção de Lewis poderiam facilmente fazer alguém imaginar se tudo o que vemos e desfrutamos na criação é simplesmente uma forma visível da canção do leão. Subtítulo: Mantendo o universo juntos. Não apenas parece que há certamente uma vibração no centro de toda a criação, mas
esse mesmo cordão vibrante pode ser o que mantém o universo unido. Sabemos pelo relato de Gênesis que Deus deu origem à criação, mas de acordo com o livro de Hebreus, sua palavra poderosa ainda é o que mantém o universo unido. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu acredito que a corda ou vibração no centro de toda a matéria no universo é, na verdade, a onda sonora da palavra que Deus falou sobre cada coisa criada em sua entrada na existência. Sua voz, aquela vibração de Deus, é a cola que mantém toda a criação unida. Colossenses 1, versículo 17 declara: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. As palavras que Deus fala vivem para sempre e substituem nossa realidade material. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Lucas, capítulo 21, versículo 33. Como a teoria do campo quântico que examinamos anteriormente, vemos que as palavras de Deus moldam a matéria física, mas as próprias palavras são uma realidade maior do que a que criam, porque nunca passam. A própria Escritura dizem que Deus não pode mentir. Não só é contra a natureza e caráter santo de Deus falar algo que não seja verdadeiro, mas também é fisicamente impossível para ele mentir, porque tudo que Deus fala simplesmente é verdadeiro. Se Deus falou algo, não poderia ser uma mentira, porque o nanosegundo a palavra de Deus procede de sua boca, ela existe tanto na dimensão material quanto na espiritual. Portanto, é impossível para Deus mentir, tanto na integridade de sua natureza divina, quanto pelo fato material de que tudo que ele fala já é. Subtítulo: Todas as canções da criação. Louvai-o, sol e lua. Louvai-o, todas as estrelas que brilham. Louvai-o ao Senhor, desde a terra. Salmos 148, versículos 3 e 7. Tudo no universo tem uma vibração no centro. Nada no universo existe sem movimento ou vibração, e cada vibração produz um som. Portanto, pode-se dizer com razão que toda a criação está verdadeiramente cantando. A maioria de nós está ciente de que cada indivíduo no planeta tem um projeto único de DNA, exceto gêmeos idênticos. Seu DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é composto de longas cadeias de moléculas chamadas nucleotídeos, que se representam em uma sequência de dezenas de combinações únicas. Uma vez que a fórmula de seu DNA pode ser convertida em uma sequência alfanumérica lógica, ela também pode ser transformada em notas musicais. Em outras palavras, seu DNA é uma música original. Na década de 1990, Susan Alexander, professora de música em Sacramento, Califórnia, se juntou ao Dr. David Dimmer, da Universidade da Califórnia.
Juntos, eles colaboraram para criar uma composição musical do DNA de Alexander, para que o conceito de uma canção de vida pudesse realmente ser ouvido. Desde então, muitas outras formas de DNA foram musicalmente codificadas. Subtítulo: Aumentando nossa sensibilidade vibracional. Conforme observado anteriormente, toda a criação está constantemente ressoando com os louvores a Deus. Salmo 19, versículos 1 ao 4. A voz de Deus e o som dos anjos também podem ser ouvidos e experimentados pelo homem. Todo um novo reino de encontro aguarda aqueles que possuem 3 qualidades simples: expectativa, intencionalidade e intimidade. Como Deus, a criação e os anjos estão em constante interação, podemos esperar ouvi-los às vezes. Mas como podemos começar a ouvir mais? Como podemos aumentar nossa sensibilidade aos sons de Deus em qualquer forma que apareçam? Abra seu coração, seus olhos e seus ouvidos com a expectativa de encontrar os sons e imagens do céu em um novo nível. Não limite seu nível futuro de potencial de encontro espiritual com Deus por sua experiência passada. Deus quer expandir sua capacidade de receber dele. Ele ama interagir com seus filhos. A fé e a expectativa criam um ambiente de encontro. A intencionalidade, conforme se aplica à sensibilidade vibracional, é simplesmente a decisão de ver e ouvir. Não há mais visão ou audição passiva. Ative sua sensibilidade para seu ambiente auditivo e espiritual. Quando você suspeitar de um som único ou um encontro de luz, siga-o. Rastreie com perguntas e interação com o Espírito Santo. Finalmente, os encontros nascem da intimidade. Mantenha seu coração terno e humilde em buscar ao Senhor. A menor impressão do chamado do Senhor, desvie-se para se encontrar com Ele, mesmo que apenas por um momento. Cultive a sensação da presença do Senhor em sua vida cotidiana. Reserve um tempo para deixar seu coração estar com Ele, mesmo quando sua atenção estiver dividida com outras responsabilidades. A intimidade é a incubadora de maiores encontros do reino sobrenatural. Este capítulo foi extraído com permissão do manuscrito Deus Vibrando, de Dan McCollum. Subtítulo: Simática. O físico e músico alemão do século XVIII, Ernst Cladin, demonstrou pela primeira vez uma maneira de tornar visíveis as vibrações sonoras quando ele desenhou um arco de violino ao redor da borda de um prato coberto com areia. A areia formou padrões geométricos intrincados, que hoje são chamados de figuras de Cladin. Na década de 1960, o Dr. Hans Jenny duplicou muito do trabalho de Cladin e investigou os efeitos tridimensionais das vibrações sonoras, colocando materiais como areia, esporos, limalha de ferro, mercúrio, água e gases em placas ou membranas vibratórias.
usando tons simples dentro da faixa audível, Jenny foi capaz de produzir lindas formas geométricas, espirais e padrões de ondas. Jenny apontou a semelhança entre as formas e padrões que vemos ao nosso redor e as formas e padrões que ele gerou com o som e se convenceu de que tudo que existe é o resultado de vibrações e que a natureza da vibração determina a forma final. Ele especulou que cada célula tem sua própria frequência e, à medida que os embriões se desenvolvem, células com frequências harmoniosas formam órgãos. Ele também suspeitou que a doença é resultado de frequências desarmônicas no corpo. Jenny acabou inventando um instrumento simático da palavra grega quimática, que significa pertencente a ondas, que lhe permitiu criar imagens físicas tridimensionais de vários sons, incluindo vogais e tons humanos. Ele observou que as formas e formações tridimensionais em movimento compostas por diferentes sons criavam padrões geométricos precisos. Quando as vogais de antigas línguas sagradas, como o hebraico, sânscrito, egípcio e tibetano foram pronunciadas, a vibração tomou a forma dos símbolos escritos para essas vogais, enquanto nossas línguas modernas falharam em produzir o mesmo resultado. Jenny concluiu que, ao soar textos sagrados e cantar vogais sagradas nessas línguas antigas, é possível transformar a realidade física usando o som para alterar sua estrutura molecular. Um fato interessante é que alguns círculos nas plantações duplicam os padrões que Jenny criou com o som, o que levou os cientistas a teorizar que os círculos nas plantações podem ser formados por anomalias na frequência do som. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo de Adonai. Amém. Yahweh, Yahweh, Yeshua.